Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a razão de estarmos aqui, a razão de sermos igreja. Louvado seja o Senhor, que nos enviou o Filho e por meio do Filho nos fez seus filhos amados. Toda honra e toda glória sejam sempre dadas a Ele. Eu quero, antes de ir para o texto que eu pregarei, agradecer o convite do reverendo Ellerson, que ainda não chegou, mas que me convidou para pregar. E é sempre uma alegria estar aqui com os irmãos, aqui em Votorantim, compartilhando deste tempo de culto, podendo trazer uma parte daquilo que o Senhor tem para nós em sua palavra. E a minha oração é que Deus, então, fale conosco, que eu seja apenas instrumento nas mãos dEle, para a honra e glória dEle. O texto que eu quero compartilhar com vocês nesta noite está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 15, do 12 ao 19. Salvo engano, vocês que estiveram hoje pela manhã já abordaram este texto. Acredito eu, o último versículo, o versículo 58, foi a ênfase do sermão do reverendo Ellerson pela manhã. Hoje nós veremos um pouquinho mais do que o apóstolo Paulo nos ensina e fala sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, 1 Coríntios 15, do 12 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que derrame graça sobre as nossas vidas e nos ajude a entender a sua palavra através do auxílio do Espírito Santo. Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor em oração, em primeiro lugar para agradecê-lo, ó Deus, pelas ricas bênçãos que o Senhor já ministrou às nossas vidas nesta noite, pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos aproximarmos do Senhor, de adentrarmos ao Santo dos Santos sem temor algum, pelo único e vivo caminho que é Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome por isso. Agora, ó Deus, nós não mais cantaremos, não mais oraremos, nós nos calaremos para ouvi-lo falar conosco. Então fale conosco, ó Deus, em nome e por amor do teu Filho, que a tua voz ressoe neste lugar, para honra e glória do teu nome. Que não seja apenas eu falando, mas que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos e que a tua voz seja ouvida, e uma vez ouvida, que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a compreendê-la, a amá-la e a vivê-la. Que a voz do Senhor conforme a imagem do teu Filho em nós, aumentando a nossa esperança, fundamentando a nossa fé no teu Filho, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês já tentaram fazer algo e pensaram estar fazendo algo bom, algo correto, e no final das contas perceber que na verdade o que você fez não te levou para lugar nenhum ou não promoveu coisas boas na tua vida. Hoje de manhã eu preguei esse mesmo sermão lá na igreja em Vargem Grande e eu dei uma ilustração, só que no decorrer da vinda para cá eu pensei em uma outra ilustração, uma outra experiência que eu tive na vida, de algo que eu pensei estar fazendo certo e que, na verdade, eu estava fazendo completamente errado. Antes mesmo de ir para a igreja, eu lembro que eu fui fazer um passeio no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. E eu não dirigia, não tinha carro, e a pessoa que estava comigo também não, e nós fomos de ônibus. E naquela época, só para variar, eu tinha apenas o dinheiro da ida, do sorvete e da vinda. Então nós passamos o dia no parque, tomamos o sorvete no parque,
E na hora de voltar, a minha referência para sair do Ibirapuera e voltar para a minha cidade era o Shopping Eldorado. Vocês conhecem? Fica ali em Pinheiros. Aí eu perguntei para algumas pessoas que estavam na frente do parque esperando um ônibus. Eu falei, olha, aqui passa o ônibus para o Eldorado? E a pessoa falou, passa. E ela diz, vem escrito Eldorado. Eu falei, então tá bom. Aí eu fiquei esperando. Aí veio o tal do ônibus para Eldorado. E nós embarcamos neste ônibus para Eldorado. E o ônibus começa a tomar um caminho muito diferente daquele caminho que eu acreditava ser o caminho propício, adequado para o shopping. Mas como eu nunca tive muita experiência de idas e vindas para São Paulo, eu falei, em algum momento ele vai chegar no shopping Eldorado. Só que depois de 2 horas, o ônibus para num bairro bem de difícil acesso, num lugar bem ao extremo de um bairro de São Paulo, num barzinho praticamente, que era o ponto final do ônibus, e o motorista fala, ponto final. Eu falei, cadê o shopping Eldorado? Aí ele disse, não, aqui é o bairro Eldorado, não o shopping Eldorado. Eu olhei para o motorista, para o cobrador, eu falei, você está de brincadeira? Ele falou, não. Eu falei, não é aqui que nós queríamos vir, nós queríamos ir para o shopping, para pegar o outro ônibus para ir para a Vargem Grande Paulista. Graças a Deus que ele foi piedoso e conversou com o fiscal, e o fiscal nos deixou embarcar no ônibus que nos levou para um lugar onde nós poderíamos pegar, então, uma condução até Cotia. Mas enquanto nós estávamos no ônibus, enquanto eu ainda não havia percebido o meu erro, eu pensei, tá tudo certo. Estou dentro do ônibus, estou em paz, estou indo para casa, quando na verdade eu não estava indo para lugar nenhum, ou pelo menos para nenhum lugar que eu queria de fato ir. E isso é muito frustrante. Agora imagine trazer isso para a realidade da fé. Não é verdade? Pegar um ônibus errado é muito mais simples do que de repente você negar a si mesmo, tomar a sua cruz, perder a sua vida para achá-la em Cristo, para no final das contas você não chegar a lugar algum. E é mais ou menos sobre isso que o apóstolo Paulo trata aqui neste trecho de 1 Coríntios capítulo 15, porque ele está lidando com pessoas que estavam tirando da fé evangélica aquilo que fundamenta a fé evangélica, que é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Havia na igreja de Corinto algumas pessoas dizendo que Cristo não havia ressuscitado fisicamente, literalmente, que talvez ele havia ressuscitado no coração dos discípulos. Alguém já ouviu isso? Que ele só ressuscitou, mas ressuscitou no âmbito da fé, mas não fisicamente. E o apóstolo Paulo então os indaga, dizendo, se isso for uma verdade, se Cristo não ressuscitou, vocês não estão indo para lugar algum. Vocês estão pensando que estão no ônibus para Eldorado, e vocês estão indo para um bairro completamente distante de onde vocês querem chegar. Nós vemos isso logo no início do texto que eu li. O apóstolo Paulo fala dessas pessoas, ele as indaga. Vamos lá, em 1 Coríntios 15, do 12 ao 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Ou seja, nós pregamos que o nosso Senhor saiu do sepulcro, que Ele vive, que a morte não pôde detê-lo. Mas vocês dizem que os mortos não ressuscitam. E se os mortos não ressuscitam, se Cristo não ressuscitou, quais são as implicações disso para a nossa fé? E é sobre isso que nós falaremos, então, no tema que nós abordaremos hoje. Nós veremos algumas razões, algumas importâncias da ressurreição de Cristo para as nossas vidas, para a nossa fé, para a nossa esperança. O tema que eu quero compartilhar é uma pergunta. Por que a ressurreição de Cristo é importante? E eu entendo que nesse texto o apóstolo Paulo nos dá 4 respostas. E a primeira é, a ressurreição de Cristo é importante porque ela é o alicerce tanto da pregação como da fé cristã. É sobre a ressurreição de Cristo que a pregação e que a fé cristã se fundamentam. O apóstolo Paulo nos ensina isso no versículo 14. Vamos ler o versículo 14? Ele diz assim, vamos juntos? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé.
Então veja, o apóstolo Paulo é categórico em dizer, sem a ressurreição de Cristo, a pregação do evangelho é inútil. Todo o trabalho que os profetas tiveram, todo o trabalho e todo o sacrifício vivido e experimentado pelos mártires da fé em prol da propagação do evangelho de Cristo, todas as viagens, inclusive, que o apóstolo Paulo enfrentou, as viagens missionárias, e todos os danos que ele sofreu por causa do evangelho. O apóstolo Paulo foi chibateado, foi chicotado, foi preso, passou fome, nudez, frio, naufrágios, foi picado por uma víbora, tudo por causa da pregação do evangelho. Ele está dizendo, mas se Cristo ainda continua lá na tumba, se Cristo não saiu do sepulcro, se Cristo não vive e reina ao lado de Deus, à destra do Pai, a nossa pregação é inútil. Do que adianta se converter a esse evangelho? Do que adianta entregar-se a Cristo se ele não triunfou sobre a morte? É o triunfo de Cristo, é a ressurreição de Cristo sobre a morte que dá sentido à nossa pregação, que dá sentido a um púlpito de onde um homem vem e prega domingo após domingo sobre as maravilhas de Deus. É porque Cristo ressuscitou, porque o pecado foi pago, porque agora não há mais escravidão sobre as nossas vidas, porque agora a morte já não tem um objeto para nos ferir, o aguilhão da morte, a morte foi tragada pela vida de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. A nossa pregação está fundamentada no Cristo ressurreto dentre os mortos. E não só isso, sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé é inútil. O apóstolo Paulo diz, para que nos arrependermos? Para que entregarmos as nossas vidas a Cristo? Para que o custo do discipulado? O custo do discipulado não é barato. Na verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo diz, todo aquele que quer vir após mim, deve fazer algumas coisas. Deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. A continuação disso é, todo aquele que quiser ganhar a própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a vida por amor a mim, este achá-la-á. Então há um preço, há um custo a ser pago por aqueles que entregam as suas vidas a Cristo. Mas se Cristo não ressuscitou, se Cristo não reina vivo ao lado do Pai, este custo, esta fé é em vão. Porque por mais que ela perdure por esta vida, ela não passará para o outro lado da eternidade. Qualquer fé, qualquer manifestação de fé cristã que exclua a ressurreição de Cristo, não passa de mera religiosidade. Talvez você pense, mas ainda assim é bom, porque pode nos fazer pessoas melhores. Nós não queremos ser pessoas melhores apenas. Nós não queremos ser apenas pessoas morais, retamente morais. Nós queremos ser novas criaturas. Nós não queremos apenas viver em novidade de vida por 70, 80, 90 ou 100 anos, seguindo uma ética cristã. Nós queremos ser novas criaturas, filhos de Deus, que viverão ao lado do Pai por toda a eternidade. Essa é a nossa meta, esse é o nosso alvo. Mas se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, quando fecharmos os olhos aqui, não haverá salvação para nós no Senhor. A ira de Deus ainda pesará sobre as nossas vidas e nós experimentaremos a morte eterna. Nós só não experimentaremos se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e Ele o ressuscitou. Louvado seja o Senhor, porque Cristo vive e reina sobre tudo e sobre todos. Se você em algum momento duvidou da ressurreição de Cristo, você pôs a sua fé em xeque. Você pôs a pregação do Evangelho em xeque. Porque o Evangelho, o anúncio das boas novas, a fé com base nessas boas novas, só faz sentido se Cristo não está mais no sepulcro. Se agora Ele está no reino de Deus, preparando um lugar para mim e para você que crê em seu nome. Em segundo lugar, segunda verdade que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, da importância da ressurreição. Ele diz que a ressurreição é importante, porque ela é o alicerce do testemunho da igreja. Olha o que o apóstolo Paulo fala nos versículos 15 e 16. O apóstolo Paulo diz assim, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Ou seja, nós falamos falsamente da parte de Deus, porque nós temos asseverado contra Deus, dito diante de Deus que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ao qual não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou.
Numa primeira leitura, talvez pareça confuso esses dois versículos. Aparentemente, parece que o apóstolo Paulo está dizendo, então, que Cristo não ressuscitou, que Cristo ressuscitou. O que ele está dizendo aqui é, nós somos testemunhas vivas de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E o próprio apóstolo Paulo o viu ressurreto quando ele estava a caminho de Damasco. Os discípulos o viram ressurretos. As mulheres, Maria, ao procurá-lo entre os mortos, teve um encontro com uma pessoa que ela achou que era um jardineiro, e ela ouviu desta pessoa, porque procura entre os mortos aquele que vive. E ele era o próprio Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, nós somos testemunhas vivas de que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. E sem a ressurreição de Cristo, todos os apóstolos, todos os mártires da fé, eles morreram em vão. Sem a ressurreição de Cristo, todos os profetas, todos os apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, pregaram, testemunharam em vão a respeito do Senhor. Foram mentirosos a respeito daquilo que eles morriam em favor, a respeito daquilo que os conduzia ao próprio martírio. Jesus Cristo ressuscitou e é a base do testemunho da igreja. É por causa da ressurreição de Cristo que muitos mártires da fé foram para a fogueira, não chorando e lamentando, mas cantando. Foram para a fogueira não pensando que ali seria o fim das suas vidas e não haveria esperança para eles. Eles foram sabendo que ao fechar os olhos desse lado, eles teriam seus olhos abertos na eternidade e que o sangue deles seria uma semente para que outras pessoas crescem no Evangelho e experimentassem a vida eterna por meio do Cristo que morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. O testemunho da igreja está firmado na ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Além disso, em terceiro lugar, nós aprendemos que a ressurreição é importante porque ela é o alicerce da nossa salvação. O apóstolo Paulo nos diz isso tanto no verso 17 como no versículo 18, que eu releio agora. Os versículos dizem o seguinte, 17 e 18. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Então, se Jesus Cristo não ressuscitou, sem a ressurreição do nosso Senhor, a nossa fé é vã e os nossos pecados ainda pesam contra nós. Os nossos pecados não foram perdoados, é o que o apóstolo Paulo fala no versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, nós não somos filhos de Deus, nós permanecemos filhos da ira, porque a ressurreição de Cristo é a prova cabal de que o sacrifício de Cristo foi bem sucedido, de que Deus aceitou o sacrifício do Filho, aceitou o sacrifício do Cordeiro, e que agora a morte já não reina mais sobre aqueles que creem em seu nome. Mas se Cristo não ressuscitou, a morte reinou sobre Cristo. Se Cristo não ressuscitou, ele não foi suficiente, um cordeiro digno para pagar pelos pecados. Logo, todos nós estamos perdidos. Louvado seja o Senhor que ressuscitou a Cristo. Louvado seja o Senhor que a morte não pôde detê-lo, mostrando que a morte, ela foi de fato esmagada na cruz. Jesus morreu, mas ao morrer, a morte morreu com ele. Louvado seja o Senhor, porque Cristo vive, nós viveremos. Porque Cristo vive e reina, nós viveremos e reinaremos ao seu lado no reino do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E não pelas nossas obras, não pelo que nós fazemos, nós experimentaremos estas coisas pela fé no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o apóstolo Paulo vai mais longe, ele diz no versículo 18, que sem a ressurreição de Cristo, os crentes que já morreram, eles não estão ao lado do Pai, mas eles padecem no inferno. Olha o que diz o versículo 18, vou reler mais uma vez, diz assim, e ainda mais, os que dormiram em Cristo, se Cristo não ressuscitou, eles pereceram. Então o apóstolo Paulo está mostrando para essas pessoas que não criam na ressurreição literal, física do nosso Senhor, que sem Jesus não há esperança nem para os que foram e nem para os que irão.
Sem a ressurreição do nosso Senhor, não há esperança para caminharmos com Cristo, não há esperança para a nossa caminhada pós-morte e não há esperança para aqueles que já dormiram, para aqueles que já partiram. Estes, sem a ressurreição de Cristo, não estão ao lado do Pai. Mas louvado seja o Senhor, porque a palavra nos ensina uma verdade completamente diferente. Vocês lembram dos ladrões na cruz, ao lado de Cristo? Um blasfema contra o Senhor, e o outro diz, por que blasfemas? Nós estamos aqui porque somos dignos de estar aqui, mas este o que fez? E ele faz um pedido a Cristo: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E a resposta que este homem recebe é extraordinária: ainda hoje estarás comigo. Ainda hoje. Cristo tinha esta garantia, esta certeza do que ele estava fazendo e para onde ele iria e do triunfo que ele teria sobre a morte, sobre o pecado, sobre a escravidão, sobre Satanás, sobre todo o principado e toda a potestade. A palavra de Deus nos ensina que Cristo na cruz despojou os principados e as potestades e os envergonhou publicamente. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Ele é a primícia daqueles que dormem. Ele é a razão da nossa esperança. E assim como aquele ladrão da cruz teve esta certeza de que ele estaria com o Pai, com o Filho, logo que a morte o visitasse, todos nós também temos esta convicção, se nós cremos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. E em quarto e último lugar, que verdade o apóstolo Paulo nos ensina a respeito da importância da ressurreição de Cristo? Ele nos ensina que a ressurreição é importante porque ela é o alicerce da nossa esperança. Então, antes de trabalhar esse ponto, só recapitulando, a salvação, ou melhor, a ressurreição em Cristo, ela é o alicerce da pregação e ela é o alicerce da fé cristã. A ressurreição de Cristo é o alicerce do testemunho da igreja. A ressurreição de Cristo, ela é o alicerce da nossa salvação. E a ressurreição de Cristo é o alicerce da nossa viva esperança. O apóstolo Pedro deixa isso muito claro lá na sua epístola. Ele diz que nós fomos eleitos por Deus em Cristo Jesus, predestinados em Cristo Jesus para uma viva esperança. E não é uma esperança baseada nas coisas deste mundo, mas é uma esperança afirmada e baseada na obra completa e consumada do Senhor, daquele que morreu, mas ressuscitou. E o apóstolo Pedro continua dizendo que há, por causa de Cristo, uma herança reservada nos céus para nós. Uma herança imarcessível, imaculável, inalterável. Uma herança que ninguém pode roubar. Uma herança que o ferrugem não pode deteriorar. Uma herança que a praga não vai atacar. Uma herança que está guardada por Deus. E não só a herança é guardada por Deus. Pedro diz que nós somos guardados para esta herança pelo próprio Deus. Convicção, certeza, esperança, e não é uma esperança qualquer, é uma viva esperança fundamentada na obra completa, consumada do nosso Senhor. Versículo 19, aqui de 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais felizes de todos os homens? Não é isso que ele fala. Se você acredita, como muitos cristãos da nossa época acreditam, que tudo que Deus pode nos proporcionar de melhor está vinculado a esta vida, porque é isso que algumas pessoas creem, não é verdade? Algumas pessoas buscam ao Senhor pensando no agora. Senhor, muda a minha história. Mas que história você quer que eu mude? Do seu relacionamento comigo? Não, eu quero que o Senhor mude o meu carro. Eu quero que o Senhor mude a minha casa. Eu quero que o Senhor mude a minha saúde. Eu quero ficar bem aqui. Eu quero ter uma boa vida aqui. Não que estas coisas sejam ruins ou não possam vir das mãos de Deus, mas estão longe, muito longe de serem as bênçãos, as maiores bênçãos que Deus pode nos dar. São muito pequenas. É como comparar um carro de verdade com um carrinho de miniatura. Não é verdade? Por mais que um carrinho de miniatura seja interessante para uma criança, ele não é tão interessante assim para um adulto. Não é tão útil para aqueles que precisam se locomover de lá para cá. Então, conforme nós crescemos na nossa compreensão do Evangelho, nós precisamos crescer também na nossa compreensão de que nós já não pertencemos a este mundo. De que não é essa vida que vai nos trazer alegria, satisfação. Que não é esta vida que vai trazer a nós aquilo que nós podemos experimentar de melhor da parte de Deus.
Muito pelo contrário, a melhor experiência que nós teremos com o Senhor é quando fecharmos os olhos para esta vida e abrirmos os olhos na eternidade. O apóstolo Paulo fala a respeito destas coisas, não é verdade? Em outros momentos ele diz assim: porque eu viver, que agora eu vivo na carne, já não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou, que morreu por mim. O apóstolo Paulo, em um outro momento, ele diz assim: para mim é melhor ir e estar com Cristo. É muito melhor. É muito melhor partir e estar com meu Senhor. Eu fico por causa da missão, eu fico por causa do Evangelho, eu fico porque Deus me deu um propósito e eu quero cumprir este propósito, eu quero que outras pessoas pensem como eu penso e estejam onde eu quero estar. Mas até lá, eu ainda vivo nessa expectativa e nesse desejo de ver a verdadeira vida que está escondida em Cristo, da verdadeira glória que está escondida em Cristo, da verdadeira coroa, do verdadeiro galardão, da herança real, que só pode ser experimentada no reino por vir. Se você ainda está muito vinculado a esta vida, se a sua esperança em Cristo Jesus se limita apenas aos anos que Deus lhe dará deste lado da eternidade, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que você está entre os mais infelizes de todos os homens. Por mais que você goze de alguma alegria momentânea, por mais que você tenha alguma felicidade, ela será extremamente passageira e superficial, perto da alegria real e extraordinária, profunda, que ninguém jamais roubará de você, que será experimentada de uma forma definitiva na segunda vinda do nosso Senhor. E isso tudo sabe por quê? Porque Ele vive. Louvado seja o Eterno, porque Ele vive. Nós temos uma canção onde nós declaramos essas coisas, não é verdade? Porque eu não vou cantar, não sou igual o pastor Werson, que arrisca cantar, mas vou tentar aqui pelo menos falar da canção, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. É porque Ele vive. Não é porque está dando tudo certo. Não é porque os seus planos estão saindo do papel. Não é porque você está fazendo tudo certo. É porque Ele vive. Não é porque o meu candidato agora é o presidente. Não é porque parece agora que o mundo está tomando um novo rumo. É porque Ele vive. Não é porque eu fui curado de uma doença grave. Não é porque agora eu tenho talvez a convicção de que Deus me dará mais alguns anos de vida. Eu que pensava ter poucos. Não, é porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Nós sabemos e sabemos bem que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e Ele é a razão da nossa esperança. Sem a ressurreição de Cristo, se eu não depositar a minha fé nestas coisas, eu serei afligido pelo hoje e viverei angustiado pelo amanhã. E infelizmente é assim que muitas pessoas vivem, não é verdade? Quando a ressurreição de Cristo sai das nossas vistas, sai da centralidade da nossa vida, o hoje nos aflige e o amanhã nos assombra. Mas quando eu olho para Cristo, quando os meus olhos estão fitos naquele que é, naquele que veio e naquele que há de vir, naquele que reina absoluto à destra do Pai, o hoje não me aflige mais e o amanhã não me consome de ansiedade. Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão, queridos. Se não cremos na ressurreição de Cristo Jesus, na ressurreição física de Cristo Jesus, a nossa fé é vã. Eu já conversei com algumas pessoas que dizem ser cristãs, mas que não creem na ressurreição de Cristo. Na ressurreição literal e física de Cristo. E a palavra nos diz que nós experimentamos a salvação quando nós cremos no Senhor e no Senhor ressurreto. Olha o que diz Romanos 10:9. Romanos 10:9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
De nada adianta você ter um Cristo que serviu apenas de um modelo moral, de um modelo ético. Eu admiro a Jesus Cristo, eu creio que ele foi um grande homem, mas eu não creio que ele operou os milagres ou que ele ressuscitou. Então você não experimentou a salvação. Você ainda está perdido, a ira de Deus ainda está sobre você. Você precisa crer no Cristo, que não apenas serviu de exemplo moral, mas que é o Senhor absoluto sobre tudo, sobre todos, inclusive o Senhor sobre a vida e sobre a morte. Aquele que a morte não pôde detê-lo, aquele que reina à destra do Pai. Eu preciso crer que ele morreu e que ele está vivo e que ele reina e reinará pelos séculos dos séculos. E quando esta convicção for a minha convicção, então, de fato, terei entendido o Evangelho. O Evangelho fará diferença na minha vida. O Evangelho mudará o meu coração, a minha mente, me conformará à imagem do Filho. Ainda, para fecharmos, se cremos na ressurreição física de Cristo, a nossa esperança é viva, a nossa esperança é eficaz. Nós temos o porquê continuar caminhando. Por causa da ressurreição de Cristo, um dia nós venceremos aquilo que talvez mais nos assombre, que é a morte. Não é verdade? Hoje de manhã eu compartilhei lá na Betel, compartilho com vocês também, algo que meu pai falava. Meu pai morreu em 2009, mas eu lembro que ele sempre disse algo que me chamava a atenção. Ele dizia assim: filho, na vida a gente dá jeito para tudo, menos para a morte. Alguém já ouviu isso dos pais também? Ele dizia, se alguém roubar alguma coisa de você, se alguém bater no seu carro, se alguém te ferir, enfim, qualquer tipo de problema, a gente dá um jeito. A gente só não dá jeito para a morte. Cristo deu um jeito na morte. Cristo triunfou sobre a morte. Nós não tememos mais a morte. Onde está a morte, o seu instrumento de ferir? Tragada foi a morte. Cristo é um vitorioso sobre aquilo que mais nos assombrava. 1 Coríntios 15, só que agora um pouco mais adiante, versículos 20 e 22, o apóstolo Paulo diz assim: mas de fato, com certeza, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, veio por meio de Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos por meio do segundo Adão, do Cristo de Deus. Porque assim como em Adão todos morreram ou todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor por isso, porque se o pecado nos assolou, se o pecado nos escravizou, agora por meio do ministério, da vida e da morte do Senhor, nós estamos livres da escravidão do pecado. Se o salário do pecado era a morte, o dom gratuito de Deus é a vida. Se o salário do pecado era uma condenação eterna distante do Criador, agora por meio da graça e por meio da fé, nós temos a garantia de que viveremos eternamente, desfrutando e nos deleitando da glória do nosso Senhor. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 54 ao 57, eu termino com esse texto, que desta porção de 1 Coríntios capítulo 15, é a minha porção predileta, se eu posso dizer assim, é a porção que mais mexe com o meu coração. Ela diz o seguinte: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Vamos juntos esse trecho do verso 54, bem forte. Tragada foi a morte pela vitória. Vamos ao 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte, irmãos. Onde está a vitória da morte? Onde está o triunfo da morte? Jesus triunfou sobre a morte na cruz do Calvário, triunfou sobre a morte quando saiu do sepulcro, triunfou sobre a morte quando foi assunto aos céus, e voltará triunfante sobre a morte em sua segunda vinda. O aguilhão da morte é o pecado, diz o verso 56, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei, ele pagou pelos nossos pecados. Louvado seja o Senhor que nos dá a vitória por meio de Cristo. Por meio daquele
que, não sendo um pecador, se fez pecador em nosso lugar, foi afligido. O belo, de acordo com Isaías 53, se tornou feio por causa de nós. Ele foi traspassado pelas nossas enfermidades, pelas nossas dores, ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja o Senhor. Lembre-se disso sempre. Em Cristo Jesus nós somos vitoriosos, porque ele triunfou sobre a morte ao ressuscitar. Em Cristo Jesus a nossa pregação está muito bem fundamentada, porque nós pregamos sobre um Deus que triunfou sobre o pecado, que triunfou sobre as potestades, que triunfou sobre os principados. A igreja, o testemunho da igreja está bem fundamentada na ressurreição de Cristo Jesus. Nós podemos e devemos continuar anunciando o evangelho, porque o nosso Deus vive, porque o Filho vive e reina e voltará. E há esperança para mim, e há esperança para você. Não pelo que nós fazemos. Se nós nos basearmos apenas nas nossas obras, estamos falidos, não é verdade? Ai de nós, mas quando nós nos lembramos que Cristo já pagou por todas as nossas transgressões e que a sua obra foi completada plenamente na cruz e que agora ele vive ao lado do Pai, nós temos certeza por meio da fé que assim como ele vive, nós também viveremos. Que aquilo que ele experimentou, um dia todos nós experimentaremos plenamente por meio da graça do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe em nome e por amor de Jesus.